E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje estou trazendo a segunda parte da prova feita pela Prefeitura de Anápolis no ano de 2015. Como eu falei no primeiro vídeo da primeira parte, é uma prova que eu resolvi trazer aqui para o YouTube, porque ela é ótima para a gente estar revisando alguns assuntos base aí da odontologia. Então a gente vai estar resolvendo mais 5 questões desta prova por aqui. Esta prova que tem 20 questões no total e eu resolvi dividir ela em 4 vídeos. Então aqui nesse vídeo a gente vai resolver questões principalmente de patologia bucal e anestesiologia. E só antes da gente ir para as questões, eu queria te lembrar que agora eu tenho um novo canal no YouTube, um canal que complementa todo o meu trabalho por aqui, onde eu trago questões de concurso avulsas, são vídeos mais rápidos, e eu também trago resumos de temas importantes para os concursos. Então seria ótimo ter você estudando comigo por lá também, e o link para esse novo canal vai ficar na descrição. Lembrando que a última parte, as últimas 5 questões desta prova aqui, serão resolvidas exclusivamente neste novo canal. Mas então agora vamos para a nossa primeira questão. Eu vou deixar 10 segundos na tela. Então, a resposta para a nossa primeira questão vai ser o cisto do ducto nasopalatino. Como fala o nosso enunciado, essa é uma lesão bastante prevalente, que pode afetar cerca de 1% da população. Esse dado aí, o autor retirou diretamente do livro de patologia oral do Neville. Como eu sempre falo, grande parte dos autores de questão de concurso, eles utilizam o Neville como referência para elaborar questões de patologia bucal. Então, se tu for estudar alguma patologia, as mais importantes aí, antes de uma prova de concurso, eu recomendo que tu faça isso pelo livro do Neville. Então, cisto dentígero, carcinoma espinocelular, leucoplasia, meloblastoma, tudo isso é bastante frequente nas provas de concurso e você deve ter estudado. Mas, agora respondendo a nossa questão, a gente pode ter cistos odontogênicos e os cistos não odontogênicos. Os cistos odontogênicos, eles podem ser divididos em cistos de desenvolvimento ou cistos inflamatórios. Então agora eu estou deixando uma tabela na sua tela com os principais cistos odontogênicos dos maxilares, tá? Lembrando que o cisto odontogênico mais comum de todos vai ser o cisto dentígero. E como exemplos de cistos não odontogênicos, a gente pode ter o cisto do ducto nasopalatino, o cisto nasolabial, o cisto epidermoide da pele e o cisto dermoide. E como a gente já viu, o cisto do ducto nasopalatino vai ser o mais comum de todos eles, Então agora eu só queria falar um pouquinho das características desse cisto. Em algumas questões, os autores perguntam aí, algumas características clínicas do cisto do ducto nasopalatino, características radiográficas, tudo mais. Por isso eu acho legal estar trazendo isso para esse vídeo também, para complementar a minha resposta, tá? Então, o cisto do ducto nasopalatino, ele pode se desenvolver praticamente em qualquer idade, mas ele vai ser mais comum na quarta e na sexta décadas de vida. E grande parte dos estudos mostra que esse cisto ele tem uma preferência pelo gênero masculino. Além disso, um outro ponto muito importante é que os sinais e sintomas mais comuns dessa lesão vão incluir a tumefação da região anterior do palato, drenagem e dor. Às vezes, os pacientes relatam uma história bastante longa desses sintomas, o que muitas vezes acontece por causa da natureza intermitente dessa lesão, ela vai e volta. No entanto, apesar de alguns cistos do ducto nasopalatino apresentarem drenagem, dor e tumefação, outras lesões vão se apresentar de forma assintomática e vão ser identificadas daí em radiografias de rotina. E radiograficamente, o cisto do ducto nasopalatino vai se apresentar como uma lesão radiolúcida, muito bem definida, próxima à linha média da região anterior de maxila, entre os ápices dos incisivos centrais, do mesmo jeito que está aparecendo agora na sua tela. Dificilmente a gente vai ter reabsorção radicular causada por esse cisto, e a lesão, em grande parte dos casos, é redonda ou oval,
com margem esclerótica. Além disso, um ponto bastante importante que várias questões de concurso trazem é que o cisto do ducto nasopalatino, radiograficamente, ele pode ter um formato de pera invertida ou também o formato de um coração, tá, pessoal? Então anote seu material porque cai direto e o tratamento para essa lesão normalmente vai ser a enucleação cirúrgica. Mas então a resposta para essa questão aqui vai ser a letra A. Vamos agora para a segunda questão deste vídeo. A resposta para a nossa questão vai ser a síndrome de Eagle. A síndrome de Eagle, que é referente a um processo estiloide alongado. Agora na sua tela eu estou deixando uma imagem do processo estiloide para você meio que relembrar, né, o que é essa estrutura que a gente vê lá no início da faculdade. Mas pode parecer algo simples, né? Ali o processo estiloide está um pouquinho alongado. Qual o problema que isso poderia trazer para o paciente, né? Mas sim, pessoal, não é algo simples. Um processo estiloide alongado pode trazer vários sintomas cérvico-faríngeos aí para a pessoa, porque essa projeção óssea, né, ela corresponde ao local de origem de vários músculos, como o músculo estilofaríngeo, estiloioídeo e estiloglosso, né? Então, os principais sintomas associados à síndrome de Eagle vão ser a presença de otalgia, que é uma dor de ouvido, disfagia, que é uma dificuldade de engolir, odinofagia, que é uma dor a engolir, e até a dor facial. Lembrando que a síndrome de Eagle é mais frequente em pacientes com 30 a 50 anos de idade, né, do sexo feminino. Em 50% dos casos, esta síndrome pode ser bilateral. E o tratamento, né, a principal forma de tratamento para a síndrome de Eagle vai ser a ressecção cirúrgica do processo estiloide. E só para a gente encerrar aqui, um ponto que eu esqueci de incluir na minha resposta é que a síndrome de Eagle ela pode ocorrer após a cirurgia de retirada de amígdalas. Mas então, a resposta para a nossa questão também vai ser a letra A. E agora vamos para a terceira questão deste vídeo aqui, a questão número 8 da nossa prova. Então, pessoal, eu sempre falo que a ameloblastoma é uma lesão bastante comum de ser cobrada nas provas de concurso, não é diferente com esta questão aqui, e por isso eu já vou aproveitar minha resposta para dar um resumão sobre o tema. Então, os ameloblastomas vão ser tumores de crescimento lento, eles vão ser tumores bastante invasivos, com um curso benigno na maior parte dos casos, e eles ocorrem de três formas diferentes, né? Então vão existir três manifestações diferentes que o ameloblastoma pode se apresentar clinicamente. E a primeira delas vai ser a mais comum de todas e resposta para a nossa questão, o ameloblastoma sólido, convencional, também conhecido como multicístico. Ele representa cerca de 86% dos casos. Além disso, a gente pode ter o ameloblastoma unicístico, que representa 13% dos casos, e também, por último, né, a gente pode ter o ameloblastoma periférico ou extraósseo, que representa cerca de 1% de todos os casos de ameloblastoma. E agora eu vou falar um pouquinho aí das características clínicas e radiográficas do ameloblastoma sólido, que como a gente viu é disparado o tipo mais comum de ameloblastoma, né? Então esse tipo de lesão vai ser bem raro em crianças com menos de 10 anos e também incomum no grupo dos 10 aos 19 anos de idade, afetando mais pessoas na terceira e sétima décadas de vida. O ameloblastoma não tem predileção por gênero, tá, pessoal? Apesar de alguns estudos aí indicarem que ele possui uma prevalência maior em indivíduos negros. Mas isso também é controverso porque existem estudos que não demonstram esta diferença, tá? Então, cerca de 80 a 85% dos ameloblastomas convencionais vão ocorrer na mandíbula, principalmente na região de ramo e corpo de mandíbula, e as lesões normalmente elas vão ser assintomáticas e vão ser encontradas em exames radiográficos de rotina.
Às vezes, a gente pode ter uma tumefação indolor ou uma expansão óssea, né, em lesões um pouco maiores, mas, no geral, a dor e a parestesia são incomuns nos casos de ameloblastoma, mesmo nos casos de tumores grandes. E radiograficamente, o ameloblastoma sólido ele vai se apresentar como uma lesão radiolúcida multilocular que apresenta um aspecto, né, que é muito conhecido, um aspecto em bolhas de sabão ou em favos de mel. E muitas vezes esse aspecto multilocular está acompanhado da reabsorção radicular dos dentes que estão próximos à lesão. E para a gente encerrar aqui, né, lembrando que o tratamento para o ameloblastoma normalmente envolve a ressecção em bloco com margem de segurança ou a curetagem, mas as chances de recidiva da curetagem são muito maiores, então a ressecção em bloco é muito mais preferível. Mas então, resposta para a nossa terceira questão vai ser a letra B. Vamos agora para a quarta questão deste vídeo aqui. A quarta questão desse vídeo aqui é mais uma questão de patologia bucal e dessa vez a nossa resposta vai ser o odontoma, que é sim o tipo mais comum de tumor odontogênico. Lembrando que o ameloblastoma também é um tipo de tumor odontogênico, mas o odontoma vai ser bem mais comum que o ameloblastoma. Então o odontoma representa cerca de 70% de todos os tumores odontogênicos encontrados. E os odontomas eles podem ser classificados em dois tipos, os odontomas complexos e compostos. E só antes da gente ir para as características clínicas de cada um desses tipos de odontoma, vale a gente lembrar que os odontomas vão ser tumores onde a gente vai ter todos os tecidos dentários. Então, em um odontoma, a gente vai ter presente ali tecido dentinário, esmalte, cemento e até tecido pulpar. E daí, nos odontomas compostos, esses tecidos, né, eles vão apresentar uma certa organização, vamos dizer assim, né? E daí a gente vai ter a formação de estruturas que são parecidas com dentículos, né? A gente vai ter vários dentículos formando o odontoma composto. E já no odontoma complexo, os tecidos dentários, eles vão se representar, né, de forma desorganizada. Então, vai ser simplesmente uma massa de esmalte, dentina, polpa, cimento, que não vai ter nem de perto a forma de um dente. Então fica aí as principais diferenças desses tipos de odontomas. Muitas vezes as questões de concurso tentam te confundir em relação a isso, até em relação à localização desses tumores. Então, o odontoma composto vai ser mais comum na região anterior de maxila. Envolve, em grande parte dos casos, o canino superior, enquanto o odontoma complexo vai ser mais comum na região posterior, tanto de maxila quanto de mandíbula. Então, o odontoma complexo vai ter a sua localização principal na região posterior dos maxilares. Normalmente, os odontomas são tumores assintomáticos, com crescimento bastante lento e que podem ter tamanhos bastante variáveis, mas se eles atingirem tamanhos consideráveis, eles podem daí sim causar aquela expansão da cortical óssea. Mas muitos casos de odontomas são descobertos em exames radiográficos de rotina. E radiograficamente, os odontomas compostos vão se caracterizar por um conjunto de dentículos com forma e tamanhos variados, né? E esse conjunto de dentículos vai estar envolto por uma área radiolúcida. Já os odontomas complexos, né, eles vão se caracterizar radiograficamente como uma massa radiopaca muito bem delimitada, envolta por um halo radiolúcido também. E o tratamento para essas lesões normalmente vai envolver a excisão cirúrgica e a recidiva para os odontomas é bastante rara. Mas então, resposta para esta questão aqui vai ser a letra A. E agora a gente vai para a última questão deste vídeo aqui, daí mudando um pouquinho de assunto, né? Uma questão que fala sobre anestesiologia. O bloqueio do nervo palatino maior é aquele tipo de técnica anestésica que a gente conhece dos livros, mas que a gente não está muito familiarizado, né? Que a gente não utiliza muito no nosso dia a dia. Por isso, esse tipo de questão pode pegar muita gente
de surpresa. Mas as regiões anestesiadas com esta técnica vão envolver, né, a parte posterior do palato duro e os tecidos moles que vêm logo acima até o primeiro premolar e medialmente até a linha média, né, o que faz da letra A nossa resposta correta mais uma vez. E as principais vantagens dessa técnica vão envolver um número pequeno de penetrações de agulha e uma quantidade muito pequena de anestésico para que a gente consiga a analgesia. E além disso, né, o bloqueio do nervo palatino maior vai estar indicado para casos onde a gente necessita da analgesia dos tecidos moles do palato para a realização de restaurações, por exemplo, em mais de 2 dentes, porque muitas vezes a gente precisa fazer uma restauração subgengival ou inserir uma matriz subgengival, né? E daí a analgesia dos tecidos moles do palato vai trazer um conforto para o paciente na hora desse procedimento, e também essa técnica anestésica pode ser indicada para o controle da dor durante procedimentos periodontais ou cirúrgicos envolvendo os tecidos palatinos moles e duros. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado a você que acompanhou este vídeo até aqui. Resolvemos então mais 5 questões dessa prova. Chegamos agora na metade dela, né? A gente ainda tem mais 10 questões aí para estar resolvendo juntos. E lembrando, né, qualquer dúvida é só você deixar nos comentários. Então, abraços e eu te vejo na próxima. Até mais!